Abertura do ano no judiciário, né, e no legislativo, com pautas importantes para o agro, né, como o acordo União Europeia e Mercosul e licenciamento ambiental. O governo brasileiro espera zerar a tarifa, né, tarifaço americano, porque sim, ainda temos produtos aí com essas taxas. Esse será um dos assuntos, não é, do presidente Lula com Donald Trump. E em entrevista ao Grupo Band, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que o orçamento do judiciário, fora então do limite de despesa, enfraquece o arcabouço. Assuntos agora para análise da jornalista Ana Amélia Lemos, já chegando aqui para a nossa conversa ao vivo. Muito bem-vinda. Boa noite, Ana. Tudo bem? Não estou meio despenteada, não? Não, está muito bonita, elegante. Tá uma chuva danada aqui para sair, tá alagado ali embaixo, todo na entrada. E a gente entra primeiro quase nadando aqui dentro. É verdade, né, Ana? Mas assuntos esse ano para ninguém reclamar, né? Muita coisa, Simone? né? Você começa com uma nota meio bomba, né? Ultrapassando as cotas, e a Câmara aprova também um reajuste para os servidores e ainda mais um benefício de trabalho que vai, claro, aumento da despesa pública. Uhum. E isso impacta sobre, exatamente, taxa de juros e tudo mais. Quer dizer, o Estado brasileiro não se cansa de aumentar vantagens para o setor dos servidores. Por mais que mereçam e tal, mas tem que ver a necessidade e a situação que nós estamos vivendo. Pois é, Ana, em entrevista ao Grupo Band, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele criticou a decisão do Judiciário de manter receitas próprias, não é, Ana, fora, então, do limite de gastos, porque, segundo o ministro, enfraquece o arcabouço fiscal. Vamos ouvi-lo. Tem havido decisões judiciais em relação ao orçamento do Judiciário e do Ministério Público, driblando as receitas próprias desses órgãos. Se você me perguntar se eu concordo conceitualmente com essas decisões, eu te digo que não. Mas não sou eu que decido. E, nesse caso, nem o Congresso Nacional. É uma atribuição específica do Poder Judiciário e ele definiu que a receita própria, tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário, não entra para fins de cálculo do arcabouço. Conceitualmente, do ponto de vista econômico, é uma decisão que, efetivamente, não é boa para o arcabouço. Mas é de um poder que não está sob controle, nem, nesse caso, nem do Executivo, nem do Legislativo. Não está no controle do governo. A diferença é que o ministro Haddad usa tesoura, cortar gasto. E os outros são infladores de gastos, né? Botam mais gasto, aumentando o gasto público. Aí realmente não dá para administrar. Não é um país muito fácil de entender, né, Simone, nessas alturas do campeonato. Com tantas deficiências que nós temos na logística, todos os setores que dependem aí do setor saúde, educação, e a gente está aumentando uma elite de funcionários e de setores que, convenhamos, e acho que nessa hora também a sociedade não está nem um pouco satisfeita com o serviço prestado por essas instituições, especialmente o Poder Judiciário. Pois é, e a gente vê a inadimplência do produtor crescendo. Vimos a ata do Copom sendo divulgada, colocando para março, então, a redução da Selic. Hoje, a manutenção, né, pelo Copom em 15% ao ano, mas mesmo assim, quando começar a baixar a partir de março, ainda assim será uma taxa muito elevada. Muito alta. E a gente vê na inadimplência, fora o risco climático que os produtores enfrentam, uma taxa que inviabiliza aí a busca de crédito, não é? Sim, ela vai ter essa queda da Selic em março, será simbólica, será 0,25%, uma coisa mais ou menos por aí, no máximo 0,5%. Então, ela não vai ter um reflexo logo para reduzir os gastos com financiamentos ou com o pagamento das dívidas dos produtores, absolutamente. Então, ela tem um efeito, eu diria, psicológico nisso. Então, vamos ter um ano difícil, porque o Congresso também vai pensar nas suas decisões apenas e exclusivamente na reeleição de deputados e senadores. E aí é que está o perigo. Não só deputados e senadores,
O presidente Lula está empenhadíssimo na reeleição e, por isso, não importa o que vai acontecer na economia do país. Ele vai colocar as pautas que interessam eleitoralmente. Uma delas, a questão da mudança ou da retirada, da eliminação do 6x1, que é a jornada de trabalho, reduzir a jornada de trabalho. E isso para os setores que empregam muita mão de obra, construção civil, confecções, frigoríficos e uma gama enorme de setores que são muitos empregadores de mão de obra, setor calçadista também, eles estão alarmados com isso, porque vai aumentar muito a despesa dessas empresas, que já estão contingenciadas por restrições de comércio exterior, no caso, tarifaço dos Estados Unidos, a imposição de salvaguardas pela China à carne bovina brasileira, e não é pouca coisa, é um volume extraordinariamente grande. Então, nós estamos num cenário bastante complexo para 2026 e o Congresso vai se unir para as pautas simpáticas, entre aspas, mas muito caras para o bolso do cidadão que paga a conta. Unir a oposição e a esquerda para votar essas pautas, como a jornada de trabalho. Ana, e o ministro da Fazenda, em entrevista exclusiva ao Grupo Band, deve deixar o ministério ainda neste mês para comandar a campanha presidencial aí do presidente Lula, para as eleições deste ano. E Fernando Haddad, na entrevista então ao Grupo Band, ele negou ser candidato, mas garantiu que está à disposição do presidente. Vamos ouvi-lo. Eu sou há 10 anos ministro do presidente. 10 anos. Imagina você servir uma pessoa como ministro 10 anos. Eu tenho 7 de Ministério da Educação e 3 de Fazenda. Tá bom para poder conversar. E não tem isso entre eu e o presidente. Não tem essa. Olha, eu vou fazer isso para você me dar aquilo. Isso é uma coisa... No meu jeito de fazer política, não tem espaço para isso. Às vezes eu vejo, o Haddad quer tal coisa. Eu falo, mas com quem que eu falei que eu quero tal coisa? Eu nunca falei com ninguém. Então, o que o senhor quer? Mas saindo agora do Ministério da Fazenda, o senhor quer o quê? É o que eu estou dizendo. Eu acho isso um absurdo. Eu penso que você tem que se colocar à disposição para aquilo que você, está animado, 2, entende que vai contribuir e vestir a camisa e dar de tudo. E eu fiz isso várias vezes. Eu fui candidato a presidente no lugar do presidente Lula quando ninguém se apresentou para ser, ninguém quis ser. E eu me dispus a ser, naquelas condições, faltando 3 semanas para o primeiro turno. Então, vem falar de sacrifício para mim. Quem é a pessoa que está falando de sacrifício? Eu gostaria de participar da campanha do presidente. Sem ser candidato. É isso que eu acho que eu vou fazer de melhor, porque eu penso que nós temos que elaborar um bom plano para os próximos 4 anos. Se for o entendimento do presidente de que a melhor ajuda que ele pode ter é uma candidatura do senhor ao governo do Estado para ajudar a puxar votos no Estado mais populoso, o senhor estará pronto para fazer esse sacrifício? Eu estou conversando com o presidente sobre isso. Está à disposição do presidente, mas ministro não mais, né? Olha, o ministro Haddad, ele nunca foi tão político como nessa entrevista para os colegas da Bandeirantes. Mas agora há pouco eu estava ouvindo, prestando atenção no Reinaldo Azevedo, aqui falando sobre isso. Quem sabe, olha, talvez, pode ser que o Haddad seja o candidato a vice na chapa do Lula. O problema é que está mais ou menos costurado, ou estão entendendo que Alckmin continuaria na posição que está, até por conta a questão de São Paulo está já ocupada, está indo a Simone Tebet para ser senadora, que é ministra dele, para ser candidata ao Senado em São Paulo, então, ou seja, representando o governo PT. O Haddad, candidato ao governo do Estado, já está fechando as portas para esta chapa de entendimento. Então, o Alckmin, tudo indica, continuará nessa chapa, até porque o presidente Lula precisa, com esse discurso cada vez mais afastado de preceitos da economia tradicional, do apoio ao agro, dessas áreas que ele tem uma dificuldade de convivência, de aceitar, porque tem um domínio ideológico no seu governo, ele vai precisar de manter o Alckmin, que é uma espécie de fiel da balança e de uma figura pública que tem credibilidade, tem diálogo e tem respeito do setor econômico. Por isso ele ocupa um cargo-chave, que é o Ministério do Desenvolvimento e
Indústria, Comércio e Serviços, exatamente nessa responsabilidade que tem. Então, é pouco provável que haja mudança nesse espectro por conta da necessidade que a presença do Alckmin dá a ele esse equilíbrio de não ser muito à esquerda e conviver aí também, porque você compõe aí muito à esquerda do presidente, está lá o Rui Costa, está lá a Gleisi Hoffmann, está lá o Lindbergh Farias, então ele está cercado dessa conversa ideológica mais à esquerda, e isso ele precisa para candidato à presidência. E ele está apostando, hoje declarou novamente do 6x1, porque ele está percebendo exatamente nas pesquisas que, claro, a vantagem de trabalhar menos vai dar, só que isso vai ter um peso. A CNI já está falando... Vai ter um custo. Exatamente. A CNI já está falando que o custo disso vai ser repassado necessariamente para o preço final dos produtos. Seja ele do sapato, seja ele do automóvel, seja de qualquer coisa, da casa, do apartamento que você vai comprar, de tudo vai estar repassado o custo adicional disso. Então, é a sociedade que também tem que se manifestar sobre a escala 5x2 que o governo defende. Exatamente. Né? Então, o governo sabe, ele já fez a medida dos R$5.000, a isenção, a desoneração do imposto de renda, que é importante isso, claro, é um ganho, o ganho para o assalariado, e agora, com essa medida também, ele está fazendo. E também a forma como ele agiu na questão da Previdência Social. Agora, a pauta também, de outro lado, se ele está navegando nesse mar favorável a ele, na outra ponta, o setor da oposição também vai mergulhar em CPI do Banco Master, para tentar buscar... Já foi protocolado, né? Exatamente. A CPI do Banco Master e a CPI do INSS, que vai continuar bombando. Então, esse vai ser o desafio. Quer dizer, vai ser dominado o ano da eleição pelo debate político de questões que possam a oposição se valer para enfraquecer o governo que está navegando, como eu disse, de braçada nesse processo aí. Todas as pesquisas até agora, claro, está um equilíbrio dos candidatos da oposição, mas com uma vantagem sempre do Lula à frente na disputa primeiro e segundo turno. Ana, então vamos no início do ano no Legislativo, Judiciário, a gente cobriu ontem, o Leandro de Souza estava lá, pautas importantes, né, para o agro, depende então do Congresso Nacional, também depende do Supremo Tribunal Federal. Tem muitos casos em ambas as casas. Também está enrolado. É o caso do julgamento de ações que contestam, né, no STF a lei então, do licenciamento ambiental, aprovada pelos parlamentares, e também do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que precisa então passar pela Câmara e depois também pelo Senado. E para analisar esses temas, nós ouvimos, então, a advogada especialista em meio ambiente, Samantha Pineda. Vamos ver a avaliação dela. O Supremo Tribunal Federal, ele vem sendo um escape a toda a questão que se contradiz dentro da Câmara. O Congresso Nacional é o espaço democrático para se contrapor em ideias, para se contrapor em posições e para se ganhar no voto. Isso é democracia. Ganhou-se no voto quando se votou a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, ganhou-se no voto novamente quando os vetos do presidente da República a esta lei foram derrubados, os vetos, de 63 vetos foram derrubados 52, e infelizmente a lei toda foi questionada para o Judiciário. Não há seriedade, porque se respeitasse a democracia, vamos falar apenas aquilo... questionar no judiciário apenas aquilo que realmente é controverso, que é o ponto que você trouxe, a licença por adesão e compromisso, que é uma licença que, aos olhos dos opositores, não deveria ser liberada para médio potencial poluidor. Ok, um ponto, mas o que se está questionando agora no STF é que essa lei nem entre em vigor, com todo o restante de todo o sistema de licenciamento que foi criado para ser menos burocrático, menos moroso, mais barato, segurança jurídica para investidores e para que possa desenvolver o país. Então, infelizmente, eu vejo uma militância do ponto de vista de desrespeito mesmo à democracia, não se aceita perder o jogo com as regras do jogo, que é o voto no Congresso Nacional, e se recorre ao Judiciário. A base, que é a segurança jurídica, para que este acordo Mercosul-União Europeia seja eficiente, efetivo, possa permitir investimentos dos outros países aqui no Brasil, são vetados, como regularização de propriedade em área de fronteira. Não há que se falar em segurança jurídica de investimento se não tem segurança fundiária nesse país.
Não há que se falar em vetar a questão, por exemplo, de subvenção de seguro, quando nós temos eventos climáticos extremos que colocam em risco a produção brasileira. Então, devia ser o contrário, né? Nós deveríamos estar, sim, acelerando a questão de passar pelos trâmites do acordo Mercosul-União Europeia, mas dando a base, dando o subsídio para que isso fosse concreto. Eu tenho segurança fundiária com possibilidade de regularização de área de fronteira, eu tenho segurança de um respaldo quando eu falo de subvenção de seguro, mas não, eu tenho um orçamento completamente contraditório, que não está olhando para o que pode trazer e o que sempre traz superávit de balança, o que traz um equilíbrio fiscal para o país, e me parece um pouco de desorganização governamental, infelizmente. Ana Amélia. A Samantha tem toda a razão quando ela fala e explora a questão política. É realmente uma democracia que requer um exame. É uma democracia que é como a jabuticaba, só tem no Brasil. É um partido político que vai questionar o que ele, partido político, participou do processo. Então, eu diria assim, é surpreendente a falta de respeito desse partido político, que no caso foi o PSOL, que recorre ao Supremo depois de a casa que ele está lá, representado com seus deputados, ter perdido no voto, ou seja, ele não respeita a maioria, Então, que democrata é esse que se oferece ao eleitor? Simplesmente porque ele quer dizer que ele é melhor. Então, ele não respeita uma decisão soberana do Congresso Nacional que derrubou os vetos do presidente, que eram exatamente necessários que fossem derrubados. Não se está desrespeitando nada em relação à proteção ambiental. Ao contrário, está se criando um ambiente mais racional, mais prático, mais econômico, um ambiente que mais favoreça exatamente a sustentabilidade. Ou seja, porque cada um assume um alto compromisso desses cuidados na questão da proteção ambiental. Agora, o partido que nega aquilo que ele decidiu e participou, ele não deveria ter participado, primeiro, para poder ter alguma autoridade moral e institucional para questionar isso na Suprema Corte. E a Suprema Corte fica nesse dilema também, porque é uma outra instituição que vai ter que julgar o que duas outras instituições não se entenderam. Então, realmente a insegurança jurídica a pior coisa que tem. Os órgãos ambientais também, aí a Samantha tem razão, nessa questão da segurança jurídica para a titularidade das terras na zona de segurança ou de fronteira, também é outro tema que já deveria ter. Nós estamos vivendo num século avançado de tecnologia, de comunicação, que não dá mais, Simone, para você pensar que estamos no século passado, que essas leis eram ainda de cartório, tudo cartorial. Hoje você tem que fazer isso tudo eletronicamente, é uma coisa muito mais ágil, muito mais moderna. Então, a segurança está imposta também nesses mecanismos tecnológicos, eletrônicos que nós estamos usando para esse processo. Então, nós estamos caminhando para uma área de insegurança. E o caso do Mercosul, claro, o Congresso vai aprovar, a Câmara vai aprovar, para pelo menos dar uma demonstração de que está fazendo. Mas acho que seria muito melhor se ela estivesse olhando o país e não olhando o seu interesse com vistas às urnas das eleições deste ano. Porque a Samantha, ela traz na análise dela essa falta, né, essa insegurança jurídica que poderia afetar lá na frente, quando o Mercosul já estiver andando, né? Não, as grandes empresas internacionais, Exato, elas estão apavoradas. Então, esse acordo Mercosul seria favorável, por exemplo, votar a favor. Por exemplo? Tem cores, por exemplo, produtos que são produzidos por empresas francesas, empresas americanas ou da Europa, italianas, alemãs, são produzidos lá e precisam. Aí aqui, os órgãos que vão licenciar o produto, seja ele um agroquímico ou qualquer outro produto, o tempo que demora para um licenciamento dessa natureza é de 5, de 3, de 4, 10 anos, Simone. Então, qual é a empresa que se dispõe a esperar tanto tempo, onde nos países civilizados, em que as instituições são respeitadas, isso acontece em poucos meses? Então, realmente, nós estamos num beco, né, sem saída, com esse tipo de legislação que temos, e que não adianta você querer ampliar o acordo Mercosul se a sua regra interna, ele inibe, assusta e atemoriza quem vem trazer investimentos aqui em tecnologia e, claro, aproveitar o que é este país
país que é o grande celeiro do mundo na produção de comida para os brasileiros e também para o mundo, não é, Simone? E para fechar esse assunto, hoje a FPA se reuniu e a análise de vetos foi um dos temas, né, da reunião. A gente vê aí que a LDO, que o presidente acabou vetando, impedia corte, então, nos orçamentos, tanto da Embrapa, também em relação à subvenção do seguro rural, e a FPA analisando essa derrubada de vetos dessas, né? A gente vê agora são os próximos assuntos que vão decorrer isso aqui é no Congresso. Corta dinheiro da Embrapa para pesquisas, né? Da pesquisa e sobra dinheiro para aumentar o salário de deputados e dos senhores magistrados. Sem palavras. Vamos lá, então vamos para o próximo, nossa próxima pauta aqui. O vice-presidente Geraldo Alckmin, né, ele afirmou que a viagem, então, do presidente Lula, né, a Washington, o presidente vai viajar a Washington, né, tem o objetivo, então, de zerar o tarifaço imposto por Donald Trump, viu, no ano passado. Vamos ouvi-lo. Muito focada na relação Brasil-Estados Unidos. Já melhorou. Nós tínhamos 37% da exportação brasileira para os Estados Unidos, agravada 10 mais 40, o tarifaço 50%. Reduziu para 36%, para 34%, para 33%, hoje está em 22%. Então já caiu bem o tarifaço. Mas a ideia é zerar. Não há razão para ter um tarifaço, porque quando os Estados Unidos vende para nós, dos 10 produtos que eles mais vendem, 8 não pagam imposto, é 0. E a tarifa média é 2,7%. Nós precisamos fazer um ganha-ganha, aumentar a nossa exportação para os Estados Unidos, eles exportarem para nós, mais investimentos recíprocos. Nós temos mais de 3.000 empresas americanas no Brasil, trabalhando muito bem. Tem empresa, General Motors, tem 100 anos no Brasil. A Caterpillar tem 80. O Citibank tem 120. Vamos fortalecer essa boa parceria. Olha, já avançou bastante, né? Nós já tivemos aí toda a área de carne, avião, suco de laranja, fruta, café. Já muita coisa saiu. A ideia é focar bastante agora em alguns produtos agrícolas e muito na indústria, que ainda está com tarifa de 50%. Pois é, né? E a gente tem produto. Dos motores, e a gente tem produto, o mel, por exemplo, o pescado, ainda estão com essa sobretaxa norte-americana. E essa viagem do presidente Lula, você acredita que vai trazer esse efeito, tirar tudo, Ana, dessa sobretaxa? Se a Casa Branca está abrindo essa agenda para o presidente Lula, não vai ser por nada. Ele está abrindo prevendo aí alguma concessão. Havendo concessão favorável ao Brasil com o Donald Trump, aí realmente o presidente Lula tem que pegar uma bandeirinha de agradecer ao Trump. Até porque deu umas caneladas na decisão sobre a invasão na Venezuela, sobre a questão de faixa de Gaza, não quis entrar naquele conselho e tal. Então, ou o Trump vai dizer, olha, eu vou conceder tudo isso desde que você, o Brasil, faça isso, isso, isso. Tá? Se essa for na mesa de negociações, vamos ver qual será a posição do presidente Lula, porque não vai ser fácil a conversa, né? O Trump é um homem de negócios. Ele está fazendo isso, fez com o Irã, já conseguiu fazer alguns entendimentos. Então, ele está com a Venezuela, ele já se entendeu com a administradora da Venezuela, o presidente que está em vigor, seguindo tudo que a Casa Branca está pedindo, e não será diferente em relação ao Brasil que ele vai solicitar. Vai depender exatamente do que o Brasil vai oferecer nessa mesa de negociações com Donald Trump, que aplicou aquele tarifaço, aplicou até restrições e sanções ao ministro da Suprema Corte, o Alexandre de Moraes, por imposição ou por pedido do Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, que está morando lá nos Estados Unidos. Então, isso também tem um efeito eleitoral e político de enfraquecimento do papel que Bolsonaro, o Eduardo, o deputado, exerceu sobre a Casa Branca. Então, esse poder parece, dependendo dos resultados dessa negociação, que passa a não ter mais nenhum efeito sobre a Casa Branca, porque a própria sanção ao ministro Alexandre de Moraes
foi eliminado. Então, é para ver como é que está andando essa carruagem, Simone? Pois é. Ana, para a gente já encerrar aqui, não estava na nossa pauta, mas a gente vê que os trabalhos, né, do ano legislativo começaram e o Senado já aprovou a medida provisória, aquela que liberou mais de 83 milhões de reais para o Ministério da Agricultura, né, para o MAPA. É um recurso importante aí para combate a emergências, né, pragas nas lavouras e emergências agropecuárias. Esse dinheiro para, por exemplo, ações de combate à gripe aviária, né? Claro, então, assim, mais sanitária, área sanitária. Exatamente, né? Emergências agropecuárias e também a pragas. É uma aprovação importante que a gente estava falando aqui ao longo da semana, então foi aprovado pelo Senado. Alguma coisa dá para dizer foi bom? Cumpriram, fizeram o dever de casa, né? Já estava tudo pronto, né, Simone? Certo. Até amanhã. Muito obrigada, até amanhã. Até amanhã. Viu? Boa noite para ti. Que durmam esses deputados pensando na responsabilidade.